Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, gente, agora iremos trabalhar a Revolução Industrial para concluir o primeiro bimestre. Lembrando que a Revolução Industrial ela foi uma consequência da Revolução Inglesa, né, que marcou a ascensão e a consolidação da burguesia no poder. É, Surgiu ali em meados do século XVIII e além dessa Revolução Inglesa, pessoal, podemos apontar como causas, né, os atos de navegação que vocês viram anteriormente, né, que foi quando Oliver Cromwell ele, ele expandiu, né, o comércio marítimo inglês, né, aumentando consequentemente o poderio naval e comercial da Inglaterra nessa região. A lei dos cercamentos, que marcou justamente o confiscamento das terras dos camponeses, né, por parte dos nobres, certo? Com qual objetivo? Os nobres que tinham o espírito burguês, eles tinham o objetivo de expandir suas produções para poder adquirir mais riqueza, né, mais capital, a fim de futuramente dar início a uma revolução industrial, tá bom? Então, gente, além disso, houve também a presença, né, de recursos naturais, né, de diversas matérias-primas. A principal delas foi o carvão mineral, que foi muito explorado aí na Inglaterra para fomentar inicialmente aí a indústria local, tá certo? Podemos dizer, pessoal, que antes da Revolução, ali por volta do século XV, a produção era artesanal, né? Nessa produção, o artesão ele era o dono dos meios de produção, né, dos instrumentos de trabalho, e dominava toda a técnica e todas as etapas de trabalho. Ele fazia um objeto, suponhamos, do início ao fim. Quando surgem ali as primeiras máquinas caseiras, o que vai acontecer? Alguns burgueses, né, que conseguiram se ascender já enquanto classe social, eles vão reunir em um galpão vários artesãos, né, e dividir o trabalho total em etapas. Então, cada artesão passou a ser responsável por uma etapa de trabalho. Então, anteriormente, o artesão, que era dono dos meios de produção, agora passou a vender a sua força de trabalho, né? Ele trabalhava em troca de um salário baixíssimo, tá bom? Então, as desigualdades, pessoal, elas vão começar a tomar grandes proporções quando surgem as máquinas, né? Porque os homens eles passaram a trabalhar cada vez mais em ambientes insalubres, né, e passaram a receber cada vez menos, certo? Então, com o início aí da maquinofatura, o que vai acontecer? Um aumento da produção industrial, certo? É justamente nesse período, com a invenção da máquina a vapor, que impulsiona a industrialização, que dá início, né, à Revolução Industrial, porque a sociedade inglesa ela passou, né, por grandes transformações, por grandes mudanças. Então, diante disso, podemos colocar aqui para vocês os impactos sociais, né, da Revolução Industrial. Com o aparecimento da indústria, começou a surgir a relação entre burguesia e proletariado. A burguesia seria representada pelo patrão, pelos donos dos meios de produção. Já o proletariado, pessoal, é o empregado, certo? Então, como eu coloquei aqui para vocês, ó, burguesia, donas do meio de produção, das ferramentas e do capital, né, do dinheiro, que pode ser também dona dos bancos, do comércio e do sistema de transportes, entre outros. Já o proletariado é o trabalhador que vende sua força de trabalho em troca de um salário. Na visão de Marx, essa relação é mais-valia. O que seria mais-valia? Então, eu coloquei aqui embaixo que, segundo Marx, é a diferença do valor da força de trabalho de um operário que, ao produzir, recebe apenas a menor parte, enquanto seu patrão recebe a maior parte em forma de lucro. É a partir daí que dá início à desigualdade, né, que vai, consequentemente, provocar diversos problemas sociais, certo? Então, gente, como era a vida dos trabalhadores nessa época? Trabalhavam nas indústrias cerca de 14 horas por dia, chegando a 16 até. Viviam em condições subhumanas, né, ou desumanas, porque trabalhavam em ambientes sujos, mal climatizados, recebiam baixos salários, sem direito à folga semanal, dentre outros
direitos, tá bom, pessoal? Então, foi a partir dessas condições, gente, que começaram a surgir na Inglaterra, a partir do século XIX, vários movimentos, né, contrários aí a essas péssimas condições de vida dos trabalhadores. Podemos destacar dois, né, o ludismo, onde os líderes, né, eles invadiram as fábricas e destruíram as máquinas, certo? E 20 anos depois, aconteceu um movimento mais organizado, formado pelo Sindicato dos Trabalhadores, né, uma associação dos operários, que exigia melhores condições de trabalho. Dentre as condições que eles exigiam, eu destaquei as seguintes: limitação de 8 horas de trabalho por dia, a regulamentação do trabalho feminino, até porque as mulheres, pessoal, trabalhavam junto dos homens, né? Até crianças trabalhavam nas fábricas e não tinham direito a salário, certo? A extinção do trabalho infantil, a folga semanal, o salário mínimo, né? Ou seja, um salário que fosse digno, certo? E o sufrágio masculino, o que é isso? O direito ao voto, tá certo? Então, pessoal, quais foram as consequências da Revolução? Os produtos industrializados ou manufaturados superaram, né, a produção artesanal até hoje, certo? Por isso que no capitalismo existe uma produção em larga escala, até porque os capitalistas, a burguesia, ela não está, pessoal, preocupada em matar a fome, né? E sim em adquirir cada vez mais grandes lucros, tá bom? Houve um rápido crescimento nas cidades, provocado ali pelo êxodo rural, né, onde as pessoas saíram do campo em busca de uma vida melhor nas cidades. O trabalho ele passou a ser assalariado, né, os trabalhadores, portanto, perderam a posse das ferramentas, apenas vendendo a sua força de trabalho. Houve um aumento populacional nas cidades, consequentemente. É, Houve também uma concentração de renda, ou seja, à medida, pessoal, que a burguesia ia se ascendendo enquanto classe política, econômica e social, ela ia concentrando boa parte de recurso em suas mãos, o que fez com que boa parte da população ficasse na miséria, né, vivesse na pobreza, certo? E houve, consequentemente, uma desigualdade social, ou seja, enquanto os pobres iam ficando cada vez, enquanto os ricos iam ficando cada vez mais ricos, os pobres iam ficando cada vez mais pobres, né? Sem direitos sociais como educação, moradia, saúde, entre outros, né? E vivendo praticamente na miséria e, em alguns casos, na extrema pobreza. Além disso, pessoal, o homem passou a degradar o meio ambiente devido à grande procura por matérias-primas, né, por recursos naturais, a fim, é claro, de expandir seus mercados consumidores, que é a grande lógica, né, do capitalismo, tá bom? Então, pessoal, é isso. Responda a atividade e qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá certo? Até a próxima e um forte abraço.